Fala, impressionadores! Bem-vindos a mais uma aula de Excel da Hashtag. Aqui é o Gabriel e hoje a gente vai ver as 9 fórmulas de texto mais utilizadas no mercado de trabalho. Desde a fórmula num carácter até a fórmula Pri maiúscula. Essas 9 fórmulas que vocês estão vendo aqui na tela de vocês vão ver que são fórmulas básicas, não são fórmulas complicadas de explicar, mas a gente também não vai entrar muito no detalhe, nas aplicações mais profundas delas. Aqui a ideia é te apresentar quais são essas fórmulas, te conscientizar de que essas fórmulas existem, mas não vamos aprofundar as suas aplicações. A gente pode aprofundar as aplicações no mini curso gratuito de fórmulas de texto que eu vou deixar separado para você que me acompanhar até o final desse vídeo. Tá? Ao final do vídeo eu vou te dar orientações de como acessar esse mini curso de fórmulas de texto de forma gratuita. Tá? Mas antes da gente começar a aula, eu vou pedir aí para você deixar o like pra gente. Essa já é uma das... Para você ter acesso ao mini curso, tem que deixar o like aí, deixa o like aí no vídeo pra gente. Se você quiser ter acesso a essa planilha que está sendo apresentada para vocês, tá aqui na descrição do vídeo, tá? É só lá na descrição do vídeo baixar esse modelo de planilha para você utilizar, que está tudo linkado, você pode ir navegando por ela. E antes, sem mais delongas, vamos agora tocar a vinheta. Bom, dando início à nossa aula, antes da gente começar a falar de fórmulas específicas, é importante a gente entender como que o Excel trabalha com textos. Sempre que o Excel for ler um texto, ele vai trabalhar dessa fórmula com um texto quebrado em caracteres. Ou seja, toda letra aqui é um caractere. No caso aqui do meu nome, ó, Gabriel Cajado, inclusive o espaço é considerado um caractere. E cada caractere vai ter aí uma numeração lógica e sequencial. Beleza? Então, no caso, sempre tem um espaço ou algum traço, letras, minúsculo, maiúsculo, cada um desses bloquinhos são considerados aí, são chamados de caracteres e eles são contados no Excel dessa forma. Então aqui, esse primeiro texto, ó, Gabriel Cajado, traço Excel, traço 25, tem 27 caracteres e ele é contado, cada um desses caracteres tem uma posição guardada aí no Excel. Tá? Então se a gente perguntar para o Excel onde está o L de Excel, ele vai dizer que ele está na posição 22 aqui dos meus caracteres. Tá bom? Então isso é muito importante que a gente entenda para a gente conseguir entender e aplicar melhor e mais fácil as fórmulas de texto. Então vamos começar com uma das fórmulas mais clássicas e mais utilizadas, que é a num carácter. A num carácter ela vai servir para contar quantos caracteres existem naquele texto específico. E a sua aplicação é só igual num carácter, só selecionar essa fórmula e passar qual é o texto que você está querendo contar essa fórmula. No caso eu vou passar aqui a D12, que é onde está o meu nome, vou dar um Enter, e aí repara que ele contou 27 caracteres dentro desse texto. Mesma quantidade bateu aqui, ó, com essa parte de cima. Vou aplicar aqui para as fórmulas seguintes, ó, vou clicar e arrastar aqui no canto inferior direito, e aí ele vai aplicar para todos os meus outros textos e vai contabilizar aí a quantidade de caracteres. Beleza. A próxima fórmula é a fórmula localizar. Também muito utilizada, ela vai nos retornar a posição de uma parte específica do texto. Então, no caso a gente queira descobrir em qual posição está aqui o meu tracinho, a gente vai usar igual localizar. E a primeira coisa que ele vai pedir, vai pedir só 3 coisas, tá? A primeira é o que você está querendo localizar. No caso, eu estou querendo localizar o meu tracinho, né? O meu hífen aqui. Vou botar o meu traço. Entre aspas, sempre que você quiser trabalhar com textos, a gente tem que botar entre aspas o que a gente está botando de texto. Tá? Então, quero localizar aqui meu traço entre aspas, ponto e vírgula, aonde a gente está querendo localizar o entre aspas, né? o nosso tracinho. Está aqui no nome, ponto e vírgula, então já na D12, né? Ele vai buscar aqui na D12 o tracinho em algum local e vai ponto e vírgula aqui. Primeiro, ele, por fim, pede o número inicial. O número inicial é opcional. No momento, vou deixar sem nada, vou fechar parênteses, dar um Enter. E aí ele localizou para mim que o traço está na posição 16. Se a gente olha aqui para o nosso texto de referência, de fato, o primeiro traço aqui está no 16. Mas aí vocês me perguntam, tá, Gabriel, mas tem 2 traços. Tem esse primeiro e tem um outro traço aqui. Por que ele localizou esse primeiro? O Excel ele vai da esquerda para a direita lendo até ele encontrar o traço. Então, ele chegou aqui na posição 16, localizou o primeiro traço, já retornou aqui o 16. Se a gente quisesse localizar o segundo traço, a gente precisaria passar para o Excel que a gente está buscando somente o segundo traço. E como que a gente faz isso? Usando aquela parte opcional que eu não mostrei para vocês. Então, a gente vai usar o localizar. Novamente, vamos buscar o tracinho aqui, ó, entre aspas, ponto e vírgula, no mesmo texto. Só que agora,
a gente vai botar ponto e vírgula, e o número inicial vai ser a partir de que momento que ele tem que buscar esse segundo traço. Então a gente vai falar como se a gente falasse assim, ó, a partir do número do caractere 10, passe a procurar. Então ele vai a partir do caractere 10 buscar o tracejado. Só que nesse caso o 10 ele ainda ia contar primeiro o primeiro tracejado. Como que a gente, onde tem algum local no Excel que a gente consiga indicar para ele que a gente quer só o segundo? É a localização do primeiro traço, certo? Então a gente vai passar, ao invés de 10 aqui, a localização do primeiro traço, porque ele vai começar a procurar o tracinho a partir da localização do primeiro, que é no 16. Então vou colocar aqui a partir, ó, da posição F12, tá? Que é onde está aqui o meu localizar, ó. Enter. Repara que agora ele deu um 16, beleza, deu 16. Por que deu 16? Basicamente porque ele está incluindo o 16 na conta. Então ele está a partir do 16, achou o 16, retornou o 16. Então ele tem que passar o F12 mais 1. E aí agora sim ele vai localizar o segundo tracinho lá no 24. Tá? Então basicamente ele está buscando o tracinho aqui nesse texto a partir da posição 20, a partir da posição 17. Então ele está aqui no 17, localizando, localizei 24. Agora é só arrastar aqui para baixo, para os outros também. E aí a gente passa a achar aqui os tracinhos aqui em cada um dos textos, tá? De fato, e nas posições corretas. Bem tranquilo, não é não, galera? Bom, seguindo aqui para as nossas próximas fórmulas. Fórmulas direita e esquerda. Se a gente quisesse, né, dado um texto, retirar parte dele. Ou seja, no nosso caso aqui eu tenho o meu nome, traço do que eu dou aula, traço com a minha idade. Se eu quisesse, por exemplo, retirar a minha idade desse texto e quisesse também tirar o meu nome, né? Claro que é muito fácil nesse caso aqui, porque bastaria a gente, né, simplesmente escrever, né? Mas vamos supor que a gente tenha milhares de linhas aqui, e aí a gente precisaria, de fato, usar uma fórmula, né? Ou, enfim, de outras situações específicas. Mas, basicamente, para que vocês entendam, a gente poderia usar a fórmula direita e esquerda. A fórmula direita vai retirar textos a partir da direita para a esquerda. E a fórmula esquerda vai tirar textos da esquerda para a direita. Então, vamos ver a aplicação da fórmula direita, por exemplo, começar por ela. Ela primeiro vai pedir de onde a gente está querendo retirar o que, né? Então, a gente vai passar aqui o nosso texto, ponto e vírgula, quantos caracteres desse texto você quer retirar. Se a gente olhar aqui em cima, né, a gente vai ver que a gente tem que retirar quantos caracteres para retirar só a nossa idade. 2 caracteres, correto? Então a gente bota 2, dá um Enter, e aí ele identificou, tirou do nosso texto aqui o 25. Ele pegou os 2 caracteres da direita para a esquerda. Então a mesma coisa vai se aplicar aí para a fórmula esquerda. Esquerda, de onde a gente quer retirar, no caso é o meu nome aqui que a gente quer tirar. Quantos caracteres a gente quer tirar? A gente quer tirar, né, aqui até o caractere 14. Então, a gente teria que contar na mão se não tivesse essa situação aqui pra gente disponível. Mas a gente bota aqui 14, dá um Enter e ele já retirou o meu nome. Beleza? Fórmulas muito tranquilas de aplicar. Vamos agora para a fórmula que mistura essas duas. A fórmula extrair texto. Bom, acabamos de ver então a direita e a esquerda, que retira informações das pontas aqui dos nossos textos. Mas e se a gente quisesse retirar o que está no meio do texto? Ou seja, Excel. Como que a gente faria? Aí a gente precisaria usar a fórmula extrair texto, ou mais conhecida como EXTexto, que vai nos tirar parte da informação de um texto. A sua aplicação é bem simples e bem útil, né? Então a gente vai escrever o ext.texto. Primeiro ele vai pedir para a gente qual é o texto aonde a gente está querendo trabalhar. Então a gente vai passar nesse texto aqui, ponto e vírgula, e aí ele pede o número inicial. A partir de qual número a gente vai começar a extração? Se a gente quer extrair a palavra Excel, a gente não pode começar a extração, por exemplo, a partir aqui do caractere 16, nem do 17, porque se a gente botar 17, ele vai incluir a parte, o espaço. Então, a gente tem que começar a partir do 18. E aí, a gente vai botar 18, beleza? Ponto e vírgula. E aí, ele pergunta pra gente quantos caracteres a partir do 18 a gente quer extrair. Tá? Então, no caso, a gente quer a partir dos 18 extrair 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, 5. Se a gente colocasse 4 ou 6, né, daria errado. Aí é só ajustar.
mas basicamente é 5, Enter, e ele vai extrair para a gente Excel do lugar, tá? Se a gente colocasse 6, por exemplo, até pareceria que está certo, mas aqui ele está contabilizando, ó, o espaço também, tá? Se a gente botasse 7, ele pegaria aqui o próximo tracinho, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso 5, extrair o Excel, e aí com isso a gente consegue extrair informações que estão no meio, né? Não necessariamente nas pontas. E vamos, enfim, agora que a gente descobriu como separa a ponta esquerda com a fórmula esquerda, o meio com extrair texto e direita com a fórmula direita, né, o que está na direita, a gente vai agora, que estão as palavras separadas, juntá-las novamente. Só que dessa vez eu quero juntar ao contrário. Idade, curso e depois o nome. Então, para isso, a gente vai usar a fórmula concatenar. A fórmula concatenar junta blocos de palavras, blocos de textos. Então, a gente vai usar o concatenar. Na minha versão vai estar concat, na sua pode estar aparecendo concatenar inteiro. Tá? Então, vamos usar o concat. Qual o texto, então, a gente quer botar primeiro? A idade. Vou selecionar aqui a minha idade, ponto e vírgula. Depois o meu curso, ponto e vírgula, e depois o meu nome. Fácil assim, dou um Enter, e aí ele veio e juntou tudo. Só que ele juntou tudo e exprimiu tudo. Ele não está da forma como estava anteriormente, né? O que a gente tem que fazer, então? Colocar, né, o traço entre as palavras. Então, vamos lá. Entre a minha idade e o curso, tem que ter aqui, né, um ponto e vírgula, abre aspas, tracinho, certo? Tem que ter de novo esse mesmo tracinho entre o Excel e o meu nome. Então, vou entre, de novo, ponto e vírgula, abre aspas, tracinho, fecha aspas. E agora, ó, repara que está a minha idade, tracinho, ponto e vírgula. Curso, ponto e vírgula, tracinho, ponto e vírgula, e aí o meu nome. Dou um Enter. Já começou a melhorar. Agora ele está com carinha aqui de tá começando a aparecer o que era. Só que ele está sem os espaços. Repara que ele não tem mais espaço, né, entre como tinha aqui. O que a gente tem que fazer então? Vir aqui nesses tracejados e dar um espaço antes e depois da aspas, né? Entre o tracinho e a aspas tem que ter um espaço aqui, que o Excel vai reconhecer o espaço, lembrando que o espaço é um caractere. Então coloca um espaço aqui entre as aspas e o tracinho, e aí ele já funcionou. Agora tá, ó, 25, Excel, Gabriel Cajado, perfeitamente, muito tranquilo. E aí a gente finaliza a aula de hoje com as fórmulas mais simples do Excel, que são as fórmulas maiúscula, minúscula e primaiúsculas, mas que são muito úteis aí para trabalhar com textos em massa e organizar, né, textos que não estão tão visuais, escritos de qualquer forma. Tá? Mas basicamente, como o nome já diz, maiúscula, tá? E aí não pode esquecer do acento, vai tornar um texto todo em maiúsculo. A fórmula minúsculo vai tornar um texto todo em minúsculo. E a fórmula pri maiúscula, ó, pri maiúscula, vai tornar um texto com as primeiras letras maiúsculas. Muito tranquilo, não? Então diz aí pra mim, qual é a fórmula que você mais usa de texto e a sua aplicação. Então qual você mais usa e como você aplica ela normalmente. Comenta aí, deixa aí nos comentários. Eu agradeço demais quem veio comigo até aqui. O mini curso de fórmulas de texto, para quem quer se aprofundar ainda mais nessas fórmulas, vai estar disponível na descrição do vídeo, também de forma gratuita. Tá? Então vai na descrição do vídeo, baixa, não se esquece de deixar o like pra gente. Eu agradeço demais quem ficou comigo até o final e a gente se vê na próxima.